já são, já são 16h10, então, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas à Adriana Badaró, que, como ela disse, ela é pesquisadora do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, né, o CGE, esse centro ligado ao MCTI, né, não é mais o MCTIC, como era até bem pouco tempo atrás, e queria agradecer muito por ela ter aceito esse convite, né, para vir debater com a gente uma pesquisa extremamente importante, que é a recepção pública de ciência e tecnologia no Brasil, né, uma pesquisa de fôlego, né, vamos dizer assim, é uma pesquisa extremamente oportuna, principalmente no momento em que a gente discute muito o avanço de posturas irracionais, né, ou melhor dizendo, de posturas não racionais no espaço público, né, no momento em que supostamente a ciência tem sido colocada para escanteio, vamos dizer, do debate público, né, e essa pesquisa, de alguma forma, ela lança a luz com mais clareza, vamos dizer assim, em relação à maneira como a ciência é recepcionada no Brasil, né? A Adriana, para fazer uma apresentação um pouco mais rápida dela, como ela já disse, ela é mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, né? No centro CDS, aqui da UNB, né? Ela trabalhou também no CDS e os temas que ela articulam, né? O tema que ela trabalha é capacitação, cooperação internacional, acompanhamento e avaliação das políticas e programas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, né? Atualmente, ela está exatamente participando de projetos, né, de acompanhamento e avaliação de programas, estudos de futuro, desenvolvimento de metodologia e disseminação da informação. Então, esses são hoje, vamos dizer assim, as áreas prioritárias, né, nas quais ela trabalha. Então, Adriana, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vinda aí ao grupo Tatá. Eu coloquei o endereço do grupo aqui na barra de chat para quem quiser conhecer. E como eu já falei, nós estamos com o primeiro curso já também alinhavado sobre inteligência artificial, que vai ser ministrado pelo professor Alexandre Quaresma, ainda esse mês, né? Tem o início dele, vocês podem obter informação através também do link que eu coloquei aqui. Adriana, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigada, Fabrício. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de conversar com vocês aqui. Primeiro, porque eu tenho ouvido, né, através do Marcelo, boas questões colocadas nos debates de vocês aí. E segundo, porque é sempre um prazer falar dessa pesquisa. Como você mesmo diz, eu acho que ela é muito importante para a formulação de políticas públicas, mas também para estimular o pensar sobre o comportamento da sociedade ao pensar e agir no comportamento em relação à ciência e tecnologia. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Aproveito para dar um oi a alguns colegas que eu já vi aí, alguns colegas do CGE e outros também. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, perfeitamente, Adriana. Tá bom? Desse Sim. jeito. Marcelo. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje são os resultados da pesquisa Percepção Pública de Ciência e Tecnologia no Brasil, realizada em 2019. Trata-se de uma série histórica, essa foi a quinta edição dessa pesquisa. A primeira foi em 87, aí depois a gente teve um lapso aí, e só retomou em 2006, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, à época, à frente, na coordenação de popularização da ciência, e a partir de 2006 que ela se tornou uma série, tendo na sequência outra em 2010. Você está sem som, Dri, acho que foi desativado. Adriana, foi desativado o seu som. Agora sim. É o meu microfone. Não, foi dentro da sala.
que está com um pouquinho de microfonia ainda no telefone. Deixa eu ver se melhora agora. Tá melhor? Consegue me ouvir? Tá mais ou menos o mesmo, mas pode continuar que a gente está conseguindo ouvir. Tá. Eu tenho a impressão de que tem alguma coisa vibrando aí na mesa dela, que está reverberando no microfone. Caralho, bom, deixa eu tirar o celular daqui, então. Bom, vou tentar aqui, qualquer coisa vocês me falam e a gente tenta mexer em alguma coisa. Eu não sei se vocês pegaram, enquanto eu dizia que é uma série histórica, essa pesquisa, né? Sendo a primeira em 87, mas só a partir de 2006 que ela realmente se tornou uma série. O CGE, ele se envolveu nela a partir de 2015, quando a gente teve o prazer de ser convidado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para realizar essa pesquisa. Nós não realizamos essa pesquisa sozinho, eu gosto muito de realçar que tem um grande grupo envolvido nela, e principalmente na realização dessas duas últimas edições, a gente teve uma participação muito grande, tanto do Ministério, de uma equipe bem engajada na coordenação de popularização da ciência, mas principalmente de grupos de cientistas que trabalham com isso aqui no Brasil há mais de 30 anos. É o caso do Ildeu, atual presidente da SPPC, do Yuri Castelfranchi, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Luísa Massarani, que é coordenadora do INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que, inclusive, nessa edição, especificamente, foram nossos parceiros o tempo inteiro, desde a construção e debate metodológico até a realização e análise dos resultados. Inclusive, eles realizaram também, na mesma época, incorporando grande parte da metodologia que a gente utilizou, mas inovando em outros aspectos, uma pesquisa com jovens, um público específico de 15 a 24 anos, mas também buscando o mesmo objetivo, captar percepções, visão, atitude dos jovens em relação à ciência e tecnologia. Como eu disse, tem uma equipe grande envolvida, o que é super positivo, é muito bom. Nós temos aqui estatísticos, sociólogos, economistas, um perfil bem variado, matemáticos, que nos ajudou, físicos, que nos ajudou a tentar compreender um pouco mais como elaborar esse questionário, não só tentando manter a premissa de manter a série histórica. E por que eu digo isso? Porque muitas das questões a gente tenta recuperar da série de 87, para poder tentar essa comparabilidade ao longo das décadas, mas também a gente tenta manter uma comparabilidade com outras pesquisas internacionais sobre o tema. Então, esse grupo, especialistas não só em divulgação científica e realização de pesquisas sobre percepção pública, mas também pesquisadores em si, nos ajudou muito nessa análise e montagem do questionário. Vocês escutam bem? Ok. Bom, e por que realizar essa pesquisa, né? Porque se fazer uma pesquisa, a gente sabe que, historicamente, ela tem suas origens lá com a NSF, na década de 50, nos Estados Unidos, mas ela é importante principalmente para você entender não só o que o brasileiro, a sociedade, conhece sobre ciência e tecnologia, mas também qual a atitude que eles têm em relação à ciência e tecnologia, o comportamento deles, como eles absorvem, se apropriam do conhecimento científico, como eles enxergam esse conhecimento para a vida dele. Então, aqui a gente trata de como eles consomem essa informação científica e tecnológica também, e para que a gente precisa enxergar isso? É para fazer propaganda, é só marketing? Também, por que não? Mas isso é subsídio direto para um público específico de pesquisadores, jornalistas, comunicadores, gestores, educadores. É importante para a formulação de políticas públicas, sim, mas também é importante para a gente aprender ou tentar entender como melhorar e ampliar a divulgação científica. Tem uma relação direta com a divulgação científica, mas também como tentar estimular que jovens tenham interesse pela educação científica, pela carreira científica, ou como outros pesquisadores possam tentar se aproximar mais da ciência. Tem uma crítica da sociedade, tem uma crítica muito grande de que pesquisador não sabe comunicar seus resultados, né? E até que ponto isso é importante ou não. A gente tem visto no Brasil, eu acredito muito nisso, uma evolução muito grande nesse aspecto,
tanto em programas incorporando mais a vertente e o eixo de divulgação científica como importante para isso. E eu gosto de citar aqui o programa dos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que, criado em 2008, já em 2008, ele tinha como um dos seus eixos principais a divulgação científica e essa aproximação do fazer científico com a sociedade, e para mim foi uma conquista imensa. A gente acompanha lá no CGE esse programa desde sua criação, quando em 2016 eles aprovaram o INCT para estudar a comunicação da ciência e tecnologia. Eu acho que isso demonstra muito um crescimento da intenção de enxergar a divulgação científica como uma área de pesquisa inclusiva, e não só de preparar a divulgação de uma forma geral. Bom, e o que é a pesquisa? Como disse, ela tem o objetivo de levantar o interesse, grau de informação, ou seja, o consumo, né, como essas pessoas consomem, como o brasileiro consome a ciência, atitudes, como eles se comportam em relação à ciência, o que ele vê em relação se ele apoia ou não, que sensação de prestígio ou de relevância social ele percebe na ciência e na tecnologia, e o que eles conhecem em relação à ciência. Essa edição, especificamente de 2019, que é a qual eu trouxe os principais resultados aqui, ela foi realizada no primeiro semestre de 2019. A gente mantém mais ou menos já desde 2006, que ela tem um perfil parecido de público. A diferença é que nessa versão, das 2.200 pessoas, a gente fez a amostra probabilística até o penúltimo estágio, ou seja, o que é isso? Utilizando a metodologia IBGE, pega-se o censo, faz sorteios para pegar uma amostra aleatória até o penúltimo estágio, em que a gente pega o último, a gente aplica as nossas cotas. A pesquisa, desde a primeira vez em que ela foi elaborada, ela mantém cotas amostrais de sexo, idade, renda, porque a gente enxerga isso como importante para construir esse perfil do brasileiro. Então, a gente manteve isso até no último estágio, para a gente conseguir a comparabilidade com as edições anteriores. A gente tem uma margem de confiança muito boa, né, o intervalo de confiança é 95%, margem de erro de 2,2%. E nessa edição, a gente teve uma participação muito importante, que eu gosto de ressaltar, que foi a empresa que realizou o campo para a gente, HP, de Belo Horizonte. Não foi por isso que ela foi escolhida, viu, gente? É porque ela é boa mesmo, não é porque é mineira. Mas eles colocaram 90 entrevistadores para realizar esse campo. Eles tinham uma diversidade multidisciplinar muito grande desses participantes, com pesquisadores engajados e que estudavam há bastante tempo o tema relacionado. Então, assim, foi uma parceria muito grande. A gente não simplesmente teve uma empresa realizando campo para a gente, né, Marcelo? A gente teve uma relação muito próxima com eles para desenvolver isso. O que nos estimulou, inclusive, a fazer um diferencial nessa edição, que foi a realização do teste cognitivo que a gente realizou em janeiro e fevereiro, antes da aplicação da pesquisa em si. E esse pré-teste foi muito importante para a gente, porque além da gente testar as questões em si, a elaboração das questões, como que as pessoas percebiam, ajudou a gente a reformular algumas questões. Outras, infelizmente, a gente não mexeu tanto, embora a gente percebesse que tivesse uma questão com vocabulário um pouco mais rebuscado, mas a gente queria manter essa comparabilidade, então a gente resolveu não mexer nelas. Mas, mais do que isso, foi muito bom interagir com esses entrevistadores antes, durante o pré-teste e depois, para a gente perceber também a questão do entrevistador, de como as pessoas percebem as perguntas. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tentar captar, ainda mais quando é um tema mais sensível, como ciência e tecnologia, as pessoas naturalmente tentam se afastar quando não conhecem ou julgam que não sabem responder, né? Então, isso nos ajudou muito a tentar interpretar um pouco alguns resultados. Então, eu destaco isso aqui também. Em relação aos resultados de 2019, eu começo por essa pergunta. Se os brasileiros se interessam por ciência e tecnologia, a gente divide desde o que eles conhecem, mas também a gente tem aqui uma primeira percepção desse interesse. Podemos dizer que eles se interessam por ciência e tecnologia? Sim, a gente pode dizer isso. 62% dos brasileiros, eles se mostram interessados ou muito interessados em ciência e tecnologia.
E há sempre uma pergunta se esse número, esse percentual é importante, é muito, é pouco, e a gente costuma dizer que sim, ele é muito bom, é um percentual bom. Principalmente porque nessa seleção de perguntas, nesses 8 temas em que a gente aplica, a gente propõe como opções para perguntar os interesses deles, a gente tem um alto interesse em outros temas correlacionados à área científica e tecnológica, como meio ambiente, saúde, medicina, e todos eles têm um alto percentual de interesse da população. E aqui tem uma outra coisa interessante da gente realçar, é que normalmente em períodos de crise, tanto 2015, quando a gente fez a 4ª edição, quanto 2019, que a gente fez essa, também estávamos vivendo um período de crise, naturalmente a população tende a não manifestar tanto interesse por temas como esporte, arte, economia. A gente percebe que todos os temas têm uma certa queda. Menos ciência e tecnologia, que se mantém constante, a enquete anterior o mesmo percentual, e na de 2010, 64%, e o mesmo ocorre aqui com medicina e meio ambiente, ou seja, há uma manutenção do interesse por elas. Então, a gente tem aqui, além do interesse em ciência e tecnologia se mantendo, e mantendo alto, interesse em áreas correlatas também. Um outro olhar que a gente tem, então, ou seja, a gente está aqui tentando entender o perfil de quem se interessa por ciência e tecnologia. E quem não se interessa por ciência e tecnologia? Quem são essas pessoas? Bom, é um número não muito expressivo, né? A gente viu ali o percentual daqueles que dizem que nada ou pouco se interessam por ciência e tecnologia. E qual é esse percentual em relação à escolaridade? Como era de se esperar um pouco, quanto maior o nível de escolaridade, maior o interesse pela ciência e tecnologia. Mas o que a gente percebe também uma queda nesse percentual ao longo dos anos naqueles que também não têm o ensino superior. Ou seja, pessoas de alta escolaridade, elas tendem a ter mais interesse em ciência, tecnologia, meio ambiente e saúde, mas também o percentual daqueles com uma escolaridade menor tem caído. O que mais que a gente pode dizer sobre o perfil dessas pessoas? A gente tem, historicamente, uma distância, não muito grande, mas uma distância relevante, uma assimetria entre o público feminino e masculino em relação a esse interesse demonstrado pela ciência ou não. E a gente percebeu aqui que está se aproximando mais, ou seja, aqueles que indicam que não estão interessados, as mulheres já não têm uma relação tão diferente, já não tem um percentual tão alto em relação aos homens que dizem que não se interessam por ciência e tecnologia. Antes, esse número era maior. Agora, a gente já vê que se aproxima um pouco mais. O que, para a gente, é bem revelador, né? A gente, poxa, bem ou mal, a gente tem aqui um grande número da população que tem cursos superiores no país, são mulheres, né? Então, é até de se assustar que aqui houvesse essa diferença grande. Em relação a essa questão sociodemográfica também, que a gente pode inferir, a gente percebe que quanto maior a idade, mais aumenta esse desinteresse pela ciência e tecnologia. A partir dos 55 anos, a gente vê um interesse maior dessas pessoas em saúde e religião, por exemplo. Os jovens já se mostram um pouco mais interessados em ciência e tecnologia do que os mais experientes, vamos assim dizer, né, os mais velhos. E agora aqui tem um dado interessante para se dizer, porque além deles informarem que é saúde, o que eles estão dizendo aqui? Naturalmente estão se preocupando com temas relacionados à qualidade de vida deles, né? E quando a gente está tentando entender um pouco o perfil do brasileiro, vem um pouco uma colocação de que o que eles pensam de que é ciência e tecnologia, até que ponto a população brasileira entende todos os campos da ciência e da tecnologia que realmente estão envolvidos com a qualidade de vida e o desenvolvimento social também. Eu acho que isso é importante e a gente vai ver mais lá na frente o que a gente quer dizer com isso. Ok, essa é a primeira pergunta que a gente tenta mapear o interesse da população. É um indicador histórico de outras pesquisas internacionais, das edições anteriores, mas o porquê que a gente pesquisa isso? Eu gosto bastante de ressaltar
essa observação de que dizer que tem interesse em ciência e tecnologia é importante, que, embora esteja relacionado, não diretamente quer dizer que eu entendo de ciência e tecnologia, que eu participo de atividades ligadas à ciência e tecnologia, que eu me informo, que eu me sinto próximo a ela. Isso daqui é um indicador de relevância social da ciência e tecnologia, ou melhor, do tema em si. Dizer que eu me interesso por tema significa o prestígio que eu dou a esse tema. E por que isso é importante? Principalmente em aspectos de gestão, para um público-alvo de gestão, isso me ajuda a saber, assim, aqui eu tenho um campo fértil para investir naquele em que eu posso não só informar melhor, mas saber mais a importância desse tema. Então, essa é a grande importância de eu conhecer o interesse. Eu não posso necessariamente associar que eu tenho mais de 60% da população que entende de ciência e tecnologia, mas eu sei que mais de 60% da população acreditam, sim, que esse tema é relevante para eles, para a vida deles. E o que eles pensam sobre isso? Ou seja, a que ponto eles confiam e em que ponto eles acham que isso é importante para a vida deles. Bom, o brasileiro é historicamente otimista em relação à ciência e tecnologia. Isso a gente percebe em todas as edições. Inclusive, em comparações com outras pesquisas internacionais que a gente já viu, o Brasil sempre se mostrou muito mais otimista do que outros públicos, inclusive, se aproximando mais da percepção norte-americana, desse otimismo em relação à ciência e tecnologia, do que dos europeus, por exemplo. E a gente percebe uma manutenção ao longo dessas últimas enquetes, de 73% dos entrevistados nessa última enquete, mas também na penúltima, acham que ciência e tecnologia trazem só benefícios ou mais benefícios do que malefícios para a sociedade. Esse é o principal índice, e essa, além de estar em todas as enquetes, é uma questão internacional também, que nos permite inferir sobre essa questão do otimismo do Brasil em relação a outros países. Agora, é importante a gente mostrar essa diferença, porque a pergunta era assim: quais as opções? Só benefícios, mais benefícios que malefícios, tanto benefícios quanto malefícios, ou seja, tem uma graduação. Tanto em 2015 quanto em 2019, nós tivemos 73%, 73, da população indicando que sim, eles são extremamente otimistas e acreditam que trazem mais benefícios ou só benefícios para a sociedade. Em relação a 2015, a pesquisa de 2019, a gente teve uma mudança nesses dois itens. Aqui, em 2015, a gente tinha um percentual maior de brasileiros que acreditava que a ciência trazia só benefícios. A gente vê não é nem uma queda, é quase que uma transposição desses brasileiros para aqueles que acreditam que são mais benefícios do que malefícios. Na época que a gente divulgou a pesquisa, a gente foi muito questionado se isso significava uma queda do otimismo do brasileiro em relação à ciência. E a gente até afirmava, vários dos pesquisadores envolvidos, inclusive, a gente afirmava que não, a gente não acredita nisso. Por quê? O Brasil, inclusive, ele era sempre considerado muito eufórico, por assim dizer, em relação à ciência e tecnologia, quando se mostrava só benefícios. Isso quando você pensa numa visão mais crítica e de interesse ou de cidadania científica, de controle social, isso nos deixava um pouco desbalanceados. O que a gente percebe com isso? O otimismo ainda existe. Talvez o que esteja acontecendo é um aumento da visão crítica em relação a isso. E visão crítica não significa o pessimismo. Significa, sim, que eu tenho interesse. E o interesse me faz, inclusive, querer conhecer mais. E por que a gente acredita que essa atitude positiva se mantém? A gente tem mais de 80% desses entrevistados afirmando que sim, a ciência e tecnologia traz mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de desenvolvimento industrial, de crescimento pessoal, ela torna a minha vida mais confortável, ela é essencial para o desenvolvimento econômico, ou seja, a gente tem um grande percentual da população achando que, olha, para a minha vida, a ciência e tecnologia importa. Ela pode me fazer crescer, ela pode me ajudar na saúde, no meu bem-estar,
Então, isso contribui para essa percepção da visão otimista do brasileiro. Outra coisa que a gente percebeu, e isso foi uma percepção dessa última enquete, foi uma proximidade maior com a ciência. O que a gente quer dizer com isso? E aí eu já engato na próxima questão que nos reforça. Quando a gente diz que a maioria, mais de 80% da população entrevistada acredita que a maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico, se ele for bem explicado, a gente já percebe aqui uma queda um pouco daquele estereótipo de que o cientista em si, a ciência é uma coisa para um superdotado, é uma coisa só para os nerds cientistas estilo Einstein que a gente vê por aí, então, ou seja, ela está mais próxima de mim. É um conhecimento que, se bem explicado, eu sou capaz de entender. Esse foi um percentual que aumentou e o qual que a gente relaciona bastante com essa visão positiva do cientista e também com essa desmistificação em andamento desse estereótipo de pesquisador maluco, excêntrico, que o cientista afirma, que as pessoas acreditam que seja o papel do cientista. Ou seja, qual que é a imagem que a sociedade tem do pesquisador, do cientista de uma forma geral? Ela demonstra que reconhece a importância da ciência para o país e reconhece o cientista ator enquanto importante. Quem são eles? No geral, essa resposta, pessoas inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade, historicamente sempre foi muito elevado. Nessa enquete, corroborando essa ideia de proximidade da sociedade com a ciência que a gente indicou, a gente teve um aumento considerável dessa resposta. São pessoas comuns com treinamento especial. Em 2010, esse percentual era 8%, 2015, 13% e agora 23%. Ou seja, o que a gente percebe? A sociedade nos diz, olha, eu tenho interesse em ciência e em tecnologia, eu acredito que isso traz benefícios para a minha vida e me possibilita um desenvolvimento social e um crescimento maior. E, além disso, eu consigo perceber que eu posso entender de ciência. E a figura do cientista, se eu estudo, eu posso ser um cientista. Ele já não é mais aquele ser, aquele ente que está longe de mim, desenvolvendo algo que eu não sou capaz de entender. Não, eu posso me sentir mais próxima a ele. Inclusive, imagina isso, gente, para a educação científica. O quanto isso é importante. Você começar a pensar que você aproximando e divulgando mais o fazer científico e o que é a ciência, não só as ciências hards, mas também todo tipo de ciência, que o fazer científico está em todas as áreas do conhecimento, e o que qualquer um pode se aproximar disso. Eu acho que aqui a gente já tem um sinal de que essa proximidade maior do brasileiro em relação ao saber científico está acontecendo. Corroborando a ideia de que a imagem do cientista é positiva, a gente tem aqui um conjunto de perguntas que constrói um índice de confiança. O que são essas perguntas? A gente tem uma lista de fontes, por assim dizer. A pergunta é, quais são suas fontes mais confiáveis e menos confiáveis para o consumo de ciência e tecnologia? E aqui, quando a gente fala fonte, a gente está falando de pessoas, profissionais, são atores. Então, a gente pergunta médico, cientista de instituições públicas, cientista de instituições privadas, religiosos, jornalistas, escritores, militares, políticos. Então, a gente primeiro faz uma relação e pergunta quais são as fontes mais confiáveis, eles elencam, e depois as que eles menos confiam. Quando você pergunta, olha diretamente para essas respostas, você tem de cara médico, jornalista como fonte e o próprio cientista como fontes muito confiáveis. Mas quando você percebe, por exemplo, e olha para a lista de respostas daqueles que são as fontes menos confiáveis, o jornalista também aparece como fontes menos confiáveis. Então, o que esse índice de confiança faz? Ele diminui o valor do outro, divide e cria esse índice de confiança. E quando a gente cria esse índice de confiança, a gente tem aqui cientistas, e aí juntando, cientistas tanto de universidades públicas quanto de universidades privadas, em segundo lugar, e bem próximo aqui de médico,
como as fontes mais confiáveis para se dizer sobre ciência e tecnologia. Ou seja, o que eles estão respondendo, o que eles estão dizendo, 1 em cada 3 brasileiros acha que médico e cientista são pessoas qualificadas e importantes em quem eu confio sobre informações relacionadas de cunho científico e de cunho tecnológico. Isso que esse dado nos diz, o que só corrobora dessa imagem positiva que a sociedade tem do cientista. Então, o que é que nós temos? Uma população interessada, uma população otimista, uma população que acredita nos benefícios, que acredita no cientista e que, sim, ela acha que deve haver mais investimento em ciência e tecnologia. 90% dos entrevistados acreditam nisso, isso somando aumentar investimentos, 66%, com 24% manter investimentos. E essa pergunta, gente, mais do que simplesmente dizer 90% acho que deve aumentar ou manter, é importante pensar na construção em que ela foi feita, porque ela foi perguntada, em se sabendo que para ter o governo para aumentar ou manter o investimento em ciência e tecnologia teria que tirar de outras fontes, você acha que deveria manter? E eles dizem que sim. Então, a gente tem aqui um percentual altíssimo que diz da importância disso. Ou seja, precisa ter mais investimentos em ciência e tecnologia e a população percebe essa necessidade. Agora, nem tudo são flores, né? A gente vai construindo aqui uma história de como a sociedade enxerga a ciência muito bem. Mas uma coisa que nos assustou, é um índice que já estava alto na última pesquisa, mas particularmente nessa nos assustou, foi o aumento da crença da população de que a pesquisa brasileira ela está atrasada. Quando a gente compara aqui, 54% dos respondentes, em 2019, afirmaram que sim, eles acreditam que a situação das pesquisas científicas e tecnológicas no país estão atrasadas. Esse índice se aproximou da pesquisa de 87. Ou seja, a gente teve uma queda relativa de 2006 a 2010 em relação a essa percepção de atraso da nossa ciência, e novamente em 2019 isso aumentou muito. Isso aqui nos faz refletir muito, porque se eles acreditam que a ciência faz bem para a sociedade, que pode... O que está levando essa população a acreditar que a nossa ciência e tecnologia está atrasada? É porque ela está mesmo? Ou simplesmente uma falta de divulgação científica? Ou seja, às vezes a gente tem uma mídia que investe tanto em divulgar feitos de outros países, quando a gente tem tanta coisa aqui no nosso país importante sendo desenvolvida, a gente percebe alguns picos desse, e com certeza uma nova pesquisa dessa agora, na pandemia, seria perfeito para poder tentar analisar esses dois aspectos, o quanto que a gente percebe a atuação daqui, ou quanto percebe fora, mas é impressionante o quanto a maioria da população ou não sabe muito, ou não conhece muito da ciência de uma forma geral, mas conhece menos ainda da ciência brasileira. Então, isso daqui é um alerta grande para a gente imaginar o que o brasileiro pensa sobre os nossos trabalhos. Então, podemos dizer, tem uma visão otimista, sim, mas a pesquisa traz esse alerta. Tem esse primeiro alerta da questão da percepção de avanço ou atraso da pesquisa brasileira, mas também tem um outro conjunto de perguntas que nos leva a estudar a percepção de riscos em relação à ciência e tecnologia. Esse conjunto de perguntas, ele faz parte de um escopo maior, que compõe um índice que eles chamam de índice de preocupação, ou seja, qual a preocupação da população em relação ao risco e o feito em si da ciência. E o que esse conjunto nos diz? 84% da população acredita que é necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos decorrentes dos seus desenvolvimentos. Mais de 80% também acha que a população deve ser ouvida para as grandes decisões sobre o rumo da ciência e tecnologia. Aqui, num índice um pouco menor, cerca de 50%, diz que se uma nova tecnologia oferece benefícios, ela deve ser usada mesmo que suas consequências não sejam conhecidas.
Ou seja, a gente tem aqui dois perfis diferentes. Um que aponta diretamente para os riscos, ou seja, aqui mostra que tem um comportamento um pouco mais crítico da população em relação à ciência, e também um público que ele diz aqui, opa, eu gostaria de participar das decisões da ciência. Ou seja, pegando o contexto das outras perguntas, o que a gente tem? Um brasileiro que já começa a dizer que, olha, eu me sinto mais próxima da ciência quando eu digo que eu posso entender se ela for bem explicada. Eu posso fazer parte desse universo se eu tiver o treinamento, ou seja, se eu estudar para isso, se eu tiver acesso a isso. Então, se eu tenho interesse, se eu acredito nela, e se eu posso compreender, por que não ajudar nas tomadas de decisões em relação a ela, visto que o tema vai influenciar diretamente na minha vida? Então, isso daqui, a percepção de risco ter aumentado, não significa dizer uma hostilidade, um medo ou um movimento anti-ciência, não significa nada disso, ao contrário, significa uma demanda por participação, uma demanda por controle social, ou seja, aquilo que a gente costuma falar, é um exercício de cidadania científica, sim, é de tentar se apropriar também das decisões e do universo relacionado à ciência e tecnologia. Mas, aliado a isso, o que a gente percebe? Dizer que eles se interessam, dizer que eles querem participar, isso não está se refletindo nos consumos e hábitos dos brasileiros. Ou seja, a gente pode dizer, sim, que nós temos um campo muito fértil, porque o brasileiro é otimista em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, mas o consumo e os hábitos dele em relação à ciência e tecnologia é baixo e tem caído. Caíram todos nas questões questionadas sobre isso, em visitação e participação de atividades ligadas a atividades científicas. A gente pergunta tudo para o último ano. Se visitou biblioteca, se visitou zoológico ou parque ambiental, museu de ciência e tecnologia, se participou de feira de ciência, museu de arte, ou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E todos tiveram uma relativa queda. É um pouco de se esperar num momento de crise? A gente pode dizer que sim, tem a questão relacionada ao econômico, houve uma outra pesquisa no início de 2019, especificamente sobre parques ambientais, zoológicos, por exemplo, em que dizia que o preço do ingresso estava tão alto que isso havia caído enormemente o acesso. Então, tem a questão econômica disso, tem, principalmente no caso de museu de ciência e tecnologia, eu acho que todo o contexto de se pensar o museu em si também tem que ter uma atenção especial, porque no imaginário da maioria das pessoas ou está ligada a uma atividade mais elitizada, ou também aquele espaço em que só tem antiguidades, então não necessariamente se relacionam a isso como um museu de ciência e tecnologia que possa ser de interesse. Além disso, a gente tem com a questão da internet, a gente tem acesso a muita informação, com isso, principalmente jovens, acabam priorizando esse nível, esse meio de acesso do que talvez visitar. Não sei, várias questões podem ser colocadas em relação a esse dado, mas aqui a gente tem um alerta muito grande, que é o consumo, é a convivência, é o que possibilita um entender maior do que é a ciência e tecnologia e das áreas relacionadas. Então, especificamente, para essa pergunta, se visitou o Museu de Ciência e Tecnologia no último ano, esse daqui são os percentuais das respostas só para 2019. Ou seja, os principais lugares visitados foram biblioteca, Jardim Botânico ou Parque Ambiental, Feira de Ciências. Feira de Ciências teve um aumento positivo, foi a única que aumentou um pouquinho. Essa aqui até que foi um refresco para a gente que se envolve um pouco com divulgação científica. Museu de Arte, Museu de Ciência e Tecnologia, só 6% responderam que sim. Lembrando que na enquete de 2015, esse número era 12%. Planetário, inclusive no teste cognitivo, embora a gente tenha mantido, a gente percebia que muita gente não sabia nem o que se referia. Mas em relação à pergunta, o porquê que você não visitou um museu de ciência e tecnologia, o que a gente percebe? A gente tem aqui um percentual de
de quase 40%, quando você soma essas duas respostas, não teve tempo ou não está interessado, que demonstra o quê? Ciência e tecnologia ou visitar um espaço relacionado não é prioridade da minha vida. Mas, na grande maioria das respostas, o que você percebe? Falta de acesso, gente. Não se tem acesso. Ou seja, 34% diz, não existe na minha região. 11%, se existe eu não sei, ou seja, eu não sei se existe esse tipo, fica muito longe ou não tenho dinheiro para ir. Ou seja, o acesso ainda é um grande problema. A gente tem quase 4 mil museus no país, segundo registro recente feito pelo Ministério. Esse número já foi maior, a gente sabe que houve uma queda, fechamentos por conta de recursos e outras questões relacionadas ainda. Mas, ao que parece, a população não sabe disso. Então, ou não tem na região deles. Então, isso é um fator muito importante. Ou seja, eles têm interesse, eles querem conhecer, mas eu não tenho acesso a isso. A gente pode inferir isso? Parcialmente, sim. Por que eu digo parcialmente? Porque quando a gente vai ver para a procura deliberada, também ela não é tão grande. E por que eu ressalto isso? E principalmente para a área de divulgação científica e comunicação científica, é muito importante a gente entender o perfil e as preferências do brasileiro em relação a isso. Outra pergunta muito importante que a gente sempre faz e demonstra essa questão da apropriação da ciência pelo brasileiro é o qual ele conhece a ciência. E no conjunto de perguntas sobre isso, duas são mais históricas, né, feitas sobre isso. Ou seja, você conhece algum cientista brasileiro importante? Você conhece o nome de uma instituição de pesquisa no país que faça pesquisa? Tudo em relação ao Brasil. E a gente tem 90% praticamente que não conhece nenhum pesquisador brasileiro ou nenhuma instituição que faça pesquisa. E essa informação, embora esse número sempre tenha sido alto, ela é mais chocante quando você olha o perfil, os microdados, e você tem esse mesmo percentual, basicamente, talvez 80%, ou diminui um pouco, de estudantes universitários dizendo que não conhece uma instituição de pesquisa que faça pesquisa. Universidades fazem pesquisa. Então, isso é triste, isso dói quando a gente percebe isso, né? E tem um caso que os meninos que trabalham comigo já sabem, porque eu sempre conto, porque eu gosto dele, o Yuri, que é o professor da UFMG, ele conta que há um tempo atrás eles foram fazer um evento para todos os professores pesquisadores da UFMG na Praça da Liberdade, em que era para eles levarem os seus familiares, seus filhos e tudo. E na praça eles colocaram vários folders e tudo para apresentar o trabalho da universidade. E quando eles fizeram uma pesquisa entre os filhos dos professores universitários, se eles sabiam que a universidade fazia aquilo, eles se assustaram ao perceber que os filhos dos professores universitários não sabiam que a universidade fazia pesquisa. Então, assim, eu compartilho com vocês essa história que me contaram, porque ela revela bastante isso. Eu acho que a questão da divulgação científica, ela é mais importante para a ciência, para o fazer científico, do que a gente imagina. Porque no momento de pandemia, por exemplo, no momento, e a gente tem visto isso, da importância dos nossos pesquisadores no combate a um grande desafio global, é muito importante que a população saiba, sim. Mas eu acho que no dia a dia a população precisa entender que o fazer científico está envolvido em tudo na vida dela. É importante na área de ciência pesquisar não só vacina, mas é importante quando as ciências humanas pesquisam sobre a saúde mental, sobre a vulnerabilidade social em relação a isso, gere conhecimento para subsídios de políticas sociais. Isso tudo está envolvido, sim, no saber o que é a ciência também. Então, se eu não sei que o meu pai, que é um professor universitário, é um cientista, isso demonstra muito do que a gente também passa sobre o que é a ciência. Então, eu acho que esse é um debate muito importante a ser feito também. Em relação a essa questão de conhecimento sobre a ciência, tem um outro conjunto de perguntas, e essa foi uma novidade dessa enquete que a gente fez, que a gente chama sobre noções sobre ciência.
qual foi o objetivo aqui? Outras enquetes internacionais já faziam perguntas semelhantes, aqui na brasileira essa foi a primeira vez. Toda realização, a gente sempre tem, dessa pesquisa, a gente sempre tenta trazer alguma inovação metodológica no sentido de nos auxiliar a compreender um pouco mais o perfil do brasileiro. E o que a gente percebeu, tanto na última quanto nessa? Que investigar só o perfil sociodemográfico, escolaridade, renda, diz muito, mas não diz tudo. Então, informações sobre contexto de moradia, de engajamento social, de crenças, de valores, isso nos diz muito sobre quem consome. Então, quando a gente pensa em conhecimento sobre a ciência, além de perguntar sobre o que ele conhece, se ele conhece um pesquisador brasileiro, uma instituição, a gente resolveu trazer elementos que lá fora alguns pesquisadores chamam de alfabetização científica. Noções básicas que me aproximam do conhecimento científico. E não era uma prova, era mais para saber se eu sei a resposta sim ou não, mas o que me aproxima a pensar sobre isso. E eu não vou entrar no detalhe de todas elas, até porque isso daqui é um bloco que não deve ser analisado tão somente isolado, é um conjunto que faz parte de várias outras questões, mas por que eu trouxe? Porque tem alertas importantes daqui, sim. E um deles é essa resposta sobre se antibióticos servem para matar vírus. A grande maioria acha que sim. Então, assim, esse desconhecimento de uma questão tão importante, ainda mais aqui no Brasil, em que a gente tem um nível muito grande de problemas, que essa questão de medicamentos e tudo, foi um alerta muito grande. Então, isso nos diz mais ainda sobre quanto a população precisa ser informada, melhor informada. Essa questão do acesso e do consumo da informação da ciência é mais importante para o dia a dia do que a gente pode eventualmente dizer. E aqui nos revela muito. Imagina para você pensar em políticas públicas relacionadas a isso, como a vacina. Felizmente, nessa pesquisa, a pergunta que nós fizemos sobre a questão da vacina, ela teve um percentual alto das pessoas que acreditam, sim, na necessidade da vacina, mas a gente sabe que há 3 anos atrás houve uma outra pesquisa feita pelo Fiocruz, que a informação era exatamente ao contrário, que tinha uma resistência muito grande da vacina. Então, isso é importante para você começar a preparar a população para a necessidade e para algumas medidas também, até de saúde pública. Isso aqui é só o detalhamento. Então, o que a gente percebeu? A gente tem um consumo muito baixo da informação. E como é esse consumo em termos de meios? Ou seja, uma pergunta que é feita é: quais são as suas fontes de consumo? Onde eu vou me informar sobre ciência e tecnologia? Os itens, essa também é uma pergunta da série histórica, então a gente manteve todos os itens que tinha na questão anterior. Na verdade, na enquete anterior, a gente só havia acrescentado essa questão de redes sociais, por motivos óbvios, né? A gente precisava entender um pouco mais também esse meio. E o que a gente percebe? Historicamente, TV sempre foi o principal meio de consumo para informações sobre ciência e tecnologia informado pelos entrevistados. Nessa enquete, a gente já percebe um aumento considerável da internet como fonte naqueles que dizem que frequentemente acessam via internet para consumir informação sobre ciência e tecnologia. Mas quando você soma frequentemente com às vezes, você ainda tem a TV como principal consumo. Então, a gente acrescentou uma outra pergunta. E aqui é um desejo que a gente tem de ampliar um pouco mais, de fazer uma nova enquete voltada especificamente para tentar entender um pouco mais a divulgação científica e o meio da internet e mídias sociais. Então, a gente perguntou, entendendo que você consome via internet, quais são os meios que você mais utiliza? A gente tem aqui um grande número, falo, sites de busca, Facebook e YouTube. Aquela pesquisa de jovens que eu comentei com vocês no início, que a Luísa Massarani fez, a gente tem uma diferença nessa resposta em que os jovens usam mais o YouTube. Mas, no geral, o percentual é mais ou menos o mesmo. Mas a gente ainda tem aqui um percentual altíssimo de pessoas que não usam, dizem não usar a internet para obter informações sobre ciência e tecnologia. Isso é curioso também, porque na pergunta, no conjunto de perguntas, a gente, uma delas colocada é sobre o acesso à internet.
E mais de 70% diz usar a internet para consumir todo tipo de informação. Ou seja, ciência e tecnologia ainda não é a prioridade para eles. Lembra a relação com a outra pergunta, inclusive, de acesso, de visitação ou participação de alguma atividade científica. Então, o que a gente tem aqui, gente? Qual que é a historinha que a gente tem? E essa historinha, ela é importante nessa construção e nessa compreensão de informações básicas sobre como o brasileiro enxerga a ciência e como se apropria, mas como ele também se comporta em relação a ela. Eles têm um interesse, eles sabem da importância, da relevância da ciência para a vida deles, eles ainda têm uma confiança altíssima na ciência e principalmente nos cientistas, mas eles ainda consomem pouco a informação da ciência e tecnologia e ainda há um nível, uma desigualdade muito grande na apropriação desse conhecimento, seja por níveis de escolaridades, seja por outros contextos da vida de cada um. E por que a gente diz isso? Uma coisa que a gente percebeu, analisando um pouco mais e cruzando algumas questões, e aqui é importante dizer que, embora eu esteja mostrando dados mais crus, esses dados eles foram feitos para serem cruzados, para melhor formar esse perfil. Eles formam índices que nos permitam entender um pouco mais esse perfil. Então, a gente consegue entender, por exemplo, a gente tem perguntas, que eu acho que eu pus até aqui. Tá. E, como eu disse lá, a gente tentou inovar no sentido de acrescentar informações sobre o contexto de moradia, engajamento social, mas também sobre crenças e controvérsias. A gente percebeu nos resultados dessa pesquisa que a gente não tem dois polos opostos daqueles que são anti-ciência ou daqueles que são totalmente prós. A gente percebe uma variância de confiança ou de credibilidade ou de percepção de risco, conforme o perfil de cada um deles. Perceber e acreditar na ciência ou consumir a ciência, às vezes, está muito mais relacionado a crenças morais e políticas do que simplesmente um conhecimento prévio. A gente, em algumas respostas, a gente percebeu pessoas com escolaridade alta, mas acreditando, ou, como a gente diria, respondendo errado a outras perguntas. Esse conjunto de perguntas sobre crenças e controvérsias, a gente tem sobre a Terra é plana ou não, sobre a questão da evolução, sobre horóscopo, sobre participação em grupos religiosos, se eles exageram, se os cientistas exageram sobre as mudanças climáticas ou não. E a gente tem números bem interessantes. Olha, a gente tem aqui 77% concorda, ainda bem, que a Terra é redonda. Mas mesmo assim, olha, já tem aqui 13% que não concorda plenamente nisso, né? E aqui, ó, quase 10% que discorda. Discorda em parte ou discorda totalmente. Então, não só o público que é interessado ou que acredita na ciência tem que ser um alvo de cientistas, comunicadores ou de formuladores de políticas relacionadas. Esse público também a gente tem que entender. E aí, correlacionar essas respostas é muito importante. Horóscopo e religião, por exemplo. A gente sempre é questionado. Por que esse tipo de pergunta? O que isso tem a ver com ciência e tecnologia? Tem muito a ver. A questão da pergunta relacionada ao horóscopo, por exemplo, a gente percebe que é um perfil mais aberto para ser interessado na ciência. Eles, normalmente, aqueles que acreditam em horóscopo, eles acreditam mais em questões da evolução, eles se mostram mais interessados em consumir ciência e tecnologia, eles acreditam mais nos benefícios. Religião. A gente percebe, sim, que um percentual das pessoas que acreditam na própria questão da evolução, elas são mais religiosas. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, aqueles que participam mais ou são mais engajados em atividades religiosas ou participam de grupos religiosos, eles tendem a serem mais otimistas em relação à ciência. Os terraplanistas, eles são mais agnósticos do que religiosos, por exemplo. Tanto que a gente, quando começou a analisar um pouco esses dados, a gente falou que o terraplanista a gente parou um pouco, porque a gente precisa de especialistas, mais especialistas, para investigar, porque eles ainda são um mistério para a gente. Por que isso? Você tem numa ponta aqueles com alta escolaridade, mas você também tem numa outra ponta aqueles que não acreditam em Deus, ou seja, o que é que faz alguém acreditar nisso?
Então, esse conjunto, essa percepção de todo esse perfil, essa miscelânea, que não só diz sobre a renda, a escolaridade, mas sobre o meu contexto de vida social, as minhas crenças, é que vão influenciar no meu comportamento em relação à ciência e no meu consumo em relação à ciência. Isso é, sim, importante, porque se eu quero construir uma política pública voltada para isso, ou se eu quero influenciar um legislativo, aumentar os recursos de ciência e tecnologia, eu preciso dizer para ele o que o público, o que a população informa. Sim, a população informa que quer que invista mais e que acredita na ciência. Tá, mas o que elas precisam saber mais sobre isso para que realmente se apropriem da ciência, a ciência não seja só um belo artigo científico. Então, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem todos os dados disponíveis, não todos os dados, os microdados a gente fornece mediante autorização do Ministério e um pequeno formulário que as pessoas respondem, mas lá na página do estudo, no CGE, a gente já disponibilizou informações, inclusive, desde a enquete de 2016, com praticamente todas as perguntas, é um universo grande de perguntas, a gente sabe disso, em que você pode fazer seus cruzamentos, fazer a sua própria análise, porque os dados são isso, os dados são bons, são muito bons. Agora, eles precisam ser estudados pelas mais diversas vertentes, e essa é a intenção de que ele fique disponível para que todos consigam fazer e explorar um pouco. É isso. Adriana, muito obrigado. Muito esclarecedora a apresentação. Eu tenho esse relatório e ele sempre aparece nas discussões com alguns estudantes, alguns colegas meus, né? E é impressionante como que ele desnaturaliza uma percepção que se tem de que o brasileiro é um povo religioso, mas religioso contra a ciência. Né? O que ele mostra é que você pode ser religioso com a ciência, né? De alguma forma, e com a tecnologia. Né? Eu te traria algumas questões só para as pessoas ficarem mais, vamos dizer assim, interessados no debate e irem formulando as suas questões. O professor Ivan Marques já colocou algumas questões aí no chat e o professor Alexandre Quaresma também. Quem quiser participar, por favor, coloque o nome no chat aqui, ou depois que esses que estão no chat fizerem as questões, aí levanta a mão quando encerrar. No meu caso, eu tinha algumas questões para fazer quer dizer, que a pesquisa trouxe. A primeira coisa é o seguinte: essa amostra ela foi feita em ambientes urbanos e ambientes rurais, né? Porque talvez você tenha aí, embora, claro, a população brasileira seja uma população urbana, né? Mas ela é urbana recentemente, né? Ela não é urbana desde sempre. Então, ela tem um perfil, talvez, às vezes, vamos dizer assim, ainda influenciado por determinadas crendices rurais, e tem ainda a população rural, que, de alguma forma, poderia estar vinculada ainda mais a essas questões religiosas, um certo distanciamento com a ciência. Então, essa era uma questão. A outra questão que você traz é que, como até o Marcelo colocou isso aqui no chat, a escolaridade parece que cada vez mais influencia menos na percepção pública da ciência e tecnologia. E, nesse sentido, essa escolaridade tem sido substituída, a seu ver, pelas redes sociais, né? Ou seja, uma circulação intensa de informações pelas redes, né? Em que as pessoas passam, de alguma forma, a ter algum tipo de informação pela ciência, e muitas vezes essa informação é passada de forma muito sensacionalista, né? De modo que isso impacta muito numa certa percepção da ciência. Em relação às vacinas agora contra a Covid, tem acontecido muito isso, né? Todo dia aparece uma vacina nova, e em contato com alguns amigos assim que não são cientistas, né, que trabalham até no interior do Brasil, eles sempre estão muito eufóricos, né? A ciência descobriu a vacina. Então tem muito essa coisa de você também ter
meios hoje de propagandear a ciência para aqueles e aquelas que antes não tinham acesso, né, à ciência. A questão é essa, se você acha que redes sociais poderia estar substituindo esse letramento científico que vem com a escola, né? E um outro elemento, os hábitos culturais de consumo, né, de ambientes de ciência, eles, você mostrou bem, eles caíram recentemente, né, a pesquisa de 2019 em relação à participação em bibliotecas, museus, né, feiras de ciência, né, teve uma queda. Você coloca um fator que é em relação aos ingressos, né, eu acho que isso é um elemento, mas a outra questão também é saber se essa experiência virtual com a ciência não tem também levado a uma certa satisfação com essa, vamos dizer assim, essa intenção de saber sobre ciência e tecnologia, né? Então, assim, as pessoas, por exemplo, você tem museus virtuais hoje que você pode circular pelo interior do museu na sua própria casa, de modo que também esse ambiente de virtualização das relações sociais tem, de alguma forma, impactado na nossa experiência presencial nesses espaços de produção de ciência, né? E a questão é, será que a gente poderia colocar essa hipótese? Eu, então, pediria que o professor Alexandre Quaresma, em 3 minutos, e o professor Ivan também, em 3 minutos, pudesse tecer os comentários para que a gente depois passe a palavra para a professora Fernanda Sobral, a quem eu saúdo e agradeço a presença aqui. Então, enquanto a Adriana faz os comentários... não, desculpe, enquanto o professor Alexandre Quaresma e o professor Ivan fazem os seus comentários, vocês vão se inscrevendo aqui para um outro bloco de questões. Alexandre? Na verdade, a Cristina que entrou aqui no meu perfil e fez pergunta. Eu vou passar para ela, pode ser? Claro, meu querido. Cristina. Oi, não, eu só estava colocando sobre, sempre que é falado em ciência, se fala em tecnologia junto, né? Mas acontece que ciência é uma coisa e tecnologia é outra, porque a tecnologia, ela é a ciência aplicada conforme as prioridades, os interesses daqueles que promovem e patrocinam essa tecnologia, né? É só nesse sentido que eu tinha colocado por curiosidade, essa questão. Obrigada. E queria dar parabéns aí pela pesquisa da professora, muito interessante. Depois queria, se pudesse, ter acesso à pesquisa inteira para poder ler e fazer uma análise dentro das minhas limitações, poder fazer uma análise dos dados também. Mas, de qualquer maneira, queria dar os parabéns aí pela iniciativa do Tatá, que eu descobri no dicionário Tupi-Guarani do Silveira Bueno, que quer dizer fogo. Agora eu entendi tudo, que o negócio vai pegar fogo. É isso mesmo, Quaresma. Muito obrigado, Cristina, obrigado, Quaresma. Professor Ivan, por favor. Oi, boa tarde. Foi ótimo encontrar você novamente, Adriana. A gente se via lá no CGE, na época do projeto. Super feliz de ter seu nome aqui, Ivan. Tudo bom? Legal, foi muito bom te encontrar e parabéns pela apresentação, né, e pelos dados que esse estudo traz, né? E eu tinha feito as perguntas aí no chat, né? Elas são mais ou menos relacionadas, são 2 perguntas. Uma é, assim, participação na ciência, no estudo, foi muito ligada à participação em museus, né? A minha pergunta é se esse tipo de participação não teria um caráter um tanto passivo, assim, das pessoas irem para ver o que é a ciência, de uma participação de contemplação de um conhecimento, um viés um tanto passivo, assim, e se não haveria outras formas de participar, de tal forma que a ciência pudesse ouvir, né?
uma coisa que se diz, inclusive, é que a ciência ela discute, mas em seus próprios termos. Quer dizer, para você contestar uma afirmação científica, você precisa de recursos ligados à ciência. Senão, você não consegue abrir uma brecha, você não consegue abrir uma controvérsia no conhecimento científico, né? Então, a minha pergunta era um pouco nessa direção de que outro tipo de participação poderia ser elencado no sentido das pessoas dizerem para a ciência e a ciência poder ouvir o que as pessoas pensam a respeito dela, né? Mas assim, mais propositivamente. Por exemplo, que problemas que deveriam ser alocados, se a gente pensar em políticas públicas, em que problemas que os recursos poderiam ser alocados para o desenvolvimento de uma ciência brasileira, local, né? E aí é relacionado com o meu comentário, que eu também botei aí no chat, é que eu acho que é complicado e eu acho que pode ser até perigoso para a gente, no Brasil, naturalizar a ciência. Porque a ciência, historicamente, ela é um desenvolvimento euro-americano, ela é um desenvolvimento que está dentro de uma cultura. E nós temos uma participação periférica nessa cultura. Ela não é muito a nossa cultura. A gente gosta de se dizer ocidental, tal, mas o próprio Ocidente não nos considera e ocidentais propriamente, né? Então, a ciência não é independente da cultura, do lugar, do tempo. E se a gente naturaliza, a gente dá um valor extra, né? Assim, um valor absoluto, uma universalidade a uma coisa que não é universal. E eu acho que isso aqui é do comentário que eu fiz, que está aí no chat também, tá? Mas parabéns, Adriano, e foi ótimo rever você aqui. Muito obrigado, professor Ivan. Adriana, então, por favor. Bom, deixa eu ver se eu anotei todas aqui. Em relação à sua primeira, posso, por ordem? A sua primeira pergunta, Fabrício, sim, a gente teve um pequeno percentual de entrevistados da zona rural. Se não me engano, foram cerca de 10% do total dos entrevistados era da zona rural. Então, a gente seguiu da mesma forma, foi até usado também a PNAD, e usando o censo do IBGE para poder acessar essas pessoas. Inclusive, a gente consegue perceber algumas nuances em relação a esses entrevistados, em relação à participação, obviamente, em feiras, na sua quase totalidade, não participam de atividades científicas ou visitação a museus, mas é interessante porque a gente percebe, em relação a algumas perguntas de interesse ou de otimismo, daquele conjunto de otimismo, em que eles são mais otimistas em relação à ciência do que, inclusive, a população urbana. Mas é um percentual pequeno, a gente tem que ser bem honesto. A gente está falando aqui de 220 pessoas, então ele não consegue cobrir um espectro tão grande. Mas a gente já tentou inserir nessa amostra esse perfil, porque nas anteriores não havia, era totalmente urbano, e a gente queria se aproximar um pouco desse perfil. A sua segunda e terceira resposta, que você fala muito da questão do letramento científico, da escolaridade, que o Marcelo até já comentou aqui, realmente tem se mostrado menos importante ao longo do tempo, essa questão de crenças mesmo e de comportamento político ou social tem se revelado mais influenciador do comportamento, da atitude em relação à ciência e tecnologia do que a própria escolaridade. Dos hábitos e do consumo em relação às redes sociais, eu vou compartilhar com você, inclusive, uma discussão que a gente teve ano passado, de um grupo de jornalistas científicos, foi lá na Unicamp, a gente participou de um evento lá que discutia sobre isso, mas que tinha muitos professores. E uma coisa que você colocou das mídias sociais foi muito discutida lá, inclusive dos museus. Acreditava-se muito que a queda de visitação dos museus, inclusive de estímulo das escolas a visitarem o museu, se devia muito à influência digital mesmo. É mais barato, mais seguro levar crianças e jovens
para uma sala e estimular a visita virtual do que o deslocamento até um espaço desse. Então, se discutir realmente até que ponto isso estava influenciando. É positivo que você amplia o acesso daqueles que não têm condições financeiras ou não têm, né, tem toda uma discussão social em torno disso também, sim, mas até que ponto isso não está prejudicando o letramento científico? Eu não tenho uma resposta pronta para te dar em relação a isso. O que a gente percebe, aí eu vou trazer dados da pesquisa do INCT, não foi nem da nossa, que eles pesquisaram mais o público jovem, né, de 15 até 24, e eles fizeram uma pesquisa com grupo focal também. Eles tiveram parceria com 2 universidades, uma no Nordeste e outra no Sudeste, se não me engano, em que tentaram fazer grupos focais para perceber isso, e sim, eles percebem uma influência da questão das redes sociais como fonte de informação, mas ainda não é o principal. Ainda não é, a busca ainda não é a prioridade ainda para esses jovens desse tipo. E aí uma colocação, esqueci o nome dela, desculpa, que ela fez, eu considero extremamente importante, inclusive é algo que a gente tentou trazer à baila nessa pesquisa para discussão, inclusive quando a gente fez os pré-testes, é a questão da diferença entre ciência e a questão da tecnologia. Quanto mais o público é mais jovem, mais você percebe aquela pessoa, quando faz a pergunta, é um smartphone, é um game, não sei o que tem. Então, uma coisa que a gente se colocou pós-realização da pesquisa é a necessidade de fazer uma mais focada em mídias sociais, específico. Na verdade, a gente já estava em negociação com o Ministério para fazer isso esse ano, por motivos óbvios, não foi possível, né, questão da pandemia e etc., todas o que tem em volta disso também, mas sobre mídias sociais específicas e outra sobre uma compreensão, um bloquinho mais específico de ciência, um bloquinho mais específico de tecnologia. São universos diferentes, sim, e eu acho que vale a pena explorar um pouco mais esse conhecimento e essa apropriação de cada um. Professor Ivan, o que você colocou foi perfeito. É passivo, sim, um pouco, o caráter. O que a gente tentou sobre algumas questões que você coloca? A gente tinha um conjunto de perguntas que eu acabei não mostrando aqui, que já tem um objetivo, inclusive, desde as pesquisas anteriores, de tentar ver se a população elenca prioridades para o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a gente sempre tem questões relacionadas à saúde, ao meio ambiente, a desenvolvimento industrial, mas de forma mais ampla, como sendo colocadas como prioridades. Ou seja, eu quero que se investe mais em ciência e eu quero que se invista onde? Na saúde e no controle dos problemas climáticos ou do desmatamento, por exemplo. A gente tem um conjunto de questões que já nos elenca alguns temas. Agora, grandes questões, tipo problemas polêmicos, como agrotóxico, transgênico, a gente sempre tenta inserir. Esse ano a gente inseriu, em 2019, a questão de mineração, né? A gente teve o caso de Mariana, de Brumadinho, então a gente pôs para tentar captar um pouco dessa percepção. Ainda não é o ideal para perceber toda essa questão de, olha, onde eu quero que os recursos públicos sejam investidos, não, mas já nos dá uma nuance do quanto isso está no universo e no consciente do brasileiro em termos de preocupação. Eu acho... tá. Sobre a questão também de fontes. A gente teve um grupo, inclusive, de jornalistas científicos que nos ajudou a construir essas questões. E tinha uma questão, Marcelo vai lembrar bem, né, que foi muito polêmica, que era tirar ou não um conjunto de perguntas que compunham o índice de consumo científico, que é sobre as fontes dos jornalistas, que é sobre consumo via livros, via jornais. E a intenção, e o que a Massarani explicou para a gente, que ela é muito importante, principalmente para os jornalistas, o jornalismo científico, porque ela tenta um pouco tirar essa questão do passivo em relação a simplesmente eu vou a uma feira, eu vou a um museu, aquela coisa assim. Não, é para tentar ver o outro lado, ou seja, aonde eu busco informação sobre isso. Se eu busco, o percentual a gente viu que é pequeno, onde eu busco? Porque é onde você pode promover ações mais direcionadas para ampliar esse conhecimento.
né, ampliar essa percepção da ciência como um todo e de todas as ciências, inclusive. Novamente, é uma tentativa. Da mesma forma como a gente tentou nessa pesquisa colocar questões que não fossem tão ligadas a hard science, ou seja, a gente queria porque queria alguma pergunta sobre ciências sociais e humanas. E foi feita como a gente começou um ano antes a debater, fizemos alguns workshops metodológicos e tudo, houve tentativas, houve testes, mas ainda não chegamos num consenso, a gente preferiu não colocar. Mas é algo a se investir também para ampliar também essa percepção, para pegar esse outro aspecto também dela. Não sei se eu respondi a vocês. Sim, obrigado. Certo, Adriana. Obrigado. Eu abro para a professora Fernanda Sobral, então, fazer a pergunta. Na realidade, eu sou mais um comentário do que uma pergunta. Quando vocês falaram desse conflito entre religião, o conflito ou não conflito entre religião e ciência, eu lembrei de eu tenho uma parente que é muito religiosa, uma irmã, e ela recebeu a seguinte comunicado, e tem recebido no grupo dela, de que eles deveriam rezar para que a ciência descobrisse o tratamento e a vacina para a Covid-19. Eu achei incrível, porque na minha cabeça deveria rezar para curar. Não, é para que a ciência descubra, delega para a ciência. Eu acho, então, essa era uma observação que eu queria fazer sobre a questão duas questões que o Ivan coloca. Não, ainda sobre essa questão da vacina, é interessante você ver que a observação do Ivan, né, que tem a cultura, que tem a sociedade, que a ciência está num determinado contexto, você vê isso agora, porque todas as forças sociais, políticas, estão levando para que se chegue à vacina. Só que tem limite, que é do próprio conhecimento. O conhecimento tem que caminhar passo a passo para chegar. Aí você vê o tempo todo sociedade e ciência aí nessa confluência, nesse sentido, que eu acho que o momento agora ele é exemplar nesse sentido. Né? E sobre o Ivan, que é a outra questão que ele colocou, eu acho super importante, tem uma frase que eu gosto de repetir, não é minha, que diz que no século passado a ciência impactou na sociedade. Agora cabe à ciência ouvir a sociedade. Essa é uma questão que eu acho importante que o Ivan levantou aqui. Era só isso, Adriana. Parabéns, já disse. Obrigada, Fernanda. Muito bom isso que você colocou. Perfeita essa frase, inclusive, Ivan. Adriana, eu vi, para seguir essa temática ainda, eu cheguei a ir atrás de informações a respeito dessa relação entre ciência, religião e público, né? Em algumas fontes, porque eu escrevi um artigo recente que saiu num livro sobre a encíclica papal, a Laudato Si, do Papa Francisco, em que ele começa a encíclica dizendo assim: como pastores, nós não somos cientistas. Então, ele pega todo o que o painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC da ONU, todas as pesquisas realizadas, e expõe essa pesquisa numa encíclica papal. A primeira vez na história que acontece algo parecido com isso, e ao final ele reivindica para ele, ou para a igreja, o debate ético. Ou seja, ele diz o seguinte: a ciência fica com o debate em relação à realidade, no sentido de oferecer os dados que comprovem determinadas teorias, mas a religião ela deve ainda ter o controle ético. E aí a pergunta que eu te remeto é essa, ou seja, se numa pesquisa como essa, a gente não chegaria também à conclusão de que, no limite ético, a religião seria talvez mais importante do que a ciência para a população brasileira. Estou dizendo que é uma hipótese que a gente poderia traçar, é claro que isso seria uma outra pesquisa. Ou seja, se a gente fosse atrás de saber
quais seriam as consequências de contrapor uma certa ética científica, né, um certo receituário ético, se é que a gente pode dizer assim, científico e religioso, se as pessoas não adotariam, né, vamos dizer assim, um receituário religioso em determinadas questões, né, principalmente relacionadas à sexualidade, né, a questões, por exemplo, a questão do aborto não sai do controle ético e religioso. Você não consegue fazer o debate minimamente, somente oferecendo dados. Uma outra questão no Brasil que é importante, que tem dados a respeito disso, a questão quando envolve limites econômicos, né? Então, a questão das mudanças climáticas, quando isso interfere em questões econômicas, em geral, as pessoas preferem tirar a ciência do que colocar. Tem alguns textos interessantes que mostram, né, que quando as pessoas vivem esse conflito entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, elas tendem a preferir desenvolvimento econômico, em algum sentido. Então, estou dizendo assim, existem esses limites éticos que, na prática, influenciariam, vamos dizer, a percepção. Só para terminar isso, o survey que os Estados Unidos realizam, né, de tempos em tempos, sobre percepção pública, em algumas questões tem a ver com isso que você viu aí, que você traz de forma muito interessante, que é a questão se a ciência deveria ouvir a população, né, que tem um índice alto, né, que deveria. E nos Estados Unidos quase sempre aparece que a ciência deveria pesquisar se existe vida após a morte, né? Ou seja, que isso deveria ser algo que o Estado deveria financiar, né, para que a ciência descobrisse isso. Então, a minha questão também é mais geral em relação a isso, ou seja, se na questão ética a gente não veria, vamos dizer assim, menos ciência e mais religião, sabe? Essa talvez seja um ponto para uma pesquisa em algum, né, em algum outro momento. Alguém tem mais questões, gente, para a Adriana? Porque eu vou começar a perguntar mais coisas além dessa discussão que eu fiz, né? E uma das questões, Adriana, só para terminar essa fala, e aí eu te passo a palavra para você tecer alguns comentários, é o seguinte: existe também a chegada de uma nova classe na universidade pública, que majoritariamente é quem faz pesquisa pública no Brasil. Então, essa questão de classe, né, ela impacta, talvez, na mudança dos dados, mas, de alguma forma, a percepção pública permaneceu a mesma, né? Então, qual a conclusão que eu tiraria, e aí eu te passo a palavra, é que as pessoas entrarem ou não na universidade não faria diferença em relação à percepção pública, né, que ou seja, a universidade hoje tem feito menos diferença do que fazia, talvez, há um tempo até. Então, assim, o que eu te perguntaria, não há mais essa fratura entre o público acadêmico, né, o usuário da vida universitária, e aquele que não está na vida universitária, né? Ou seja, há mais ou menos, a percepção é muito parecida, né, nesse sentido. Eu não sei se eu me fiz claro nas questões. Sim, tem sim. Posso falar? Por favor. Bom, sua primeira colocação é uma tese, né? A questão da religião, do quanto é mais religião e ética do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso sim merece uma pesquisa específica sobre isso. Os dados, e aí eu confesso, até onde a gente avançou na análise dessas respostas especificamente, não nos permite dar uma relação de causa e efeito direto entre comportamentos específicos. A gente percebe, pelo menos, por enquanto, apenas alguns indícios. Essa pesquisa, gente, e não é porque nós trabalhamos, ela é muito rica. As informações que tem aqui, principalmente esse conjunto de questões sobre controvérsias, sobre essa questão da religião, sobre outras,
da alfabetização científica. Nós também fizemos um outro conjunto de perguntas que a gente ainda não está divulgando o resultado, porque, confesso, nós não utilizamos isso. A ideia era que a pesquisa fosse feita esse ano, que fala também o quanto que atitudes, comportamentos na educação das crianças influenciam nessa formação científica e nessa apropriação do conhecimento. Então, assim, isso precisa realmente ser mais investigado. O que a gente percebe, principalmente em relação à religião, que ainda mais num país como o nosso, e na América Latina isso se reflete, não dá para você desconsiderar o comportamento religioso quando você faz algumas dessas perguntas. Inclusive, dentro do próprio país. Por exemplo, a FAPEMIG, quando foi realizar a pesquisa deles, eles também fizeram uma enquete, né, sobre a percepção pública da ciência e tecnologia dos mineiros, e lá, algumas perguntas e algumas questões que envolviam religião, ou elas tiveram que ser tiradas ou alteradas, porque no pré-teste elas não passavam. Minas é um estado muito religioso, então isso influencia muito. Então, assim, alguns indícios que a gente percebe como esse exemplo de que vamos rezar para a ciência achar a cura, né? Isso é maravilhoso, porque a gente vê, sim, no comportamento religioso, e aí tem diferença de qual religião também, um otimismo muito grande em relação à ciência. No espiritismo, por exemplo, geralmente são os mais otimistas em relação à ciência. São os mais, aqueles que têm mais informação, que geralmente, o perfil dos poucos, porque são poucos, que informam ter algum conhecimento sobre instituição, um cientista, ou mesmo sobre aquelas noções básicas de ciência que a gente começou a colocar, no geral, sim, é um perfil mais, com a escolaridade mais alta, ou seja, aqui sim tem uma influência da escolaridade ainda, e do ensino superior, ou seja, aqueles que informam que respondem sim, ou que conseguem responder a essas perguntas, eles têm um nível de escolaridade mais alta? Tem. Mas também tem outras coisas que influenciam, são mais engajados socialmente, participam de alguma atividade política, e quando participam de alguma atividade política, eles tendem a mostrar como suas prioridades de pesquisa a questão do meio ambiente, ou então, quando eles mostram que são engajados politicamente, se envolvem em questões com o meio ambiente, eles também demonstram uma percepção maior de risco em relação às pesquisas relacionadas a esse tema. Entende? É uma construção mesmo. Então, nesse aspecto, isso que você disse, até que ponto a universidade influencia ou não, eu posso estar sendo um pouco ingênua, mas eu acho que ainda faz diferença, sim. Da mesma forma que a gente teve um crescimento mínimo, mas teve, do aumento de mulheres que acreditam mais e são mais interessadas em ciência, isso quase que acompanha a inserção de um maior número de mulheres no ensino superior. Não sei, a gente pode fazer uma relação de causa e efeito? Não. A gente está aqui só trazendo informações que possam subsidiar, mas sim tem. A gente sabe que muitas atividades, envolvimentos em atividades políticas ou engajamentos sociais ou participação em associações também começam no ambiente universitário. Então, assim, eu ainda acho que é um ambiente propício para isso. Agora, que tem que se reinventar, tem. Então, assim, com relação às mídias sociais e museus, por exemplo, a gente já está vendo uma iniciativa maior em algumas universidades, seja na criação de cursos de pós-graduação, ampliou na última década, cursos de pós-graduação de divulgação científica, jornalismo científico, busca para poder divulgar mais isso, incentivo maior a atividades de extensão relacionadas, para que não seja como aquilo que o Ivan falou, uma coisa tão passiva. Eu exponho a informação científica e espero que alguém venha bebê-la. Não, é uma tentativa de correr atrás um pouco dela também, né? Então, eu ainda acho que, sim, tem uma relação. A influência é muito grande, aí outra pesquisa muito grande que precisa ser feita, é a superficialidade dessa velocidade de informações que o ambiente digital nos dá. Então, isso sim bate de frente até com o sistema de educação, né? Então, esse é outro aspecto que tem que ser relacionado, não só investigar a influência da fake news, não, é de como o consumo de informação mudou. E eu acho que isso sim impacta muito na relação
universidade, nessa questão da ciência e tecnologia, mas também de qualquer atividade de divulgação relacionada ao tema, ou a qualquer tema. Certo. Adriana, você falou na sua apresentação que vocês chegaram a observar os surveys que foram feitos em outros países, né? A gente sabe, você falou muito que o Brasil está muito próximo dos Estados Unidos, numa certa tecnofilia, né? Uma certa paixão pela tecnologia, mas a gente sabe também que os dados europeus eles são de uma certa tecnofobia, né? Assim, parece, eu te pergunto isso, os nossos dados em relação à percepção pública da ciência parece que são melhores do que os europeus, não são? Olha, essa é uma questão problemática de se dizer, porque tem correntes e correntes, né, a favor disso. Você tem razão quando diz, principalmente, que a nossa metodologia se aproxima mais, inclusive, da norte-americana. Então, não dá para dizer simplesmente que nós somos melhores, eu acredito. Inclusive, tem algumas questões que a gente incorpora do Eurobarômetro, essas mesmas de alfabetização científica, de noções, a gente se utilizou muito da referência deles para isso. Mas tem críticas bem grandes em termos de viés, que é o que você está colocando, né, de essa fobia por alguns temas, e também da diversidade de como eles colocam isso em algumas questões em relação ao momento. Inclusive, quando a gente acrescentou ano passado a de mineração, a gente sofreu uma crítica de um pesquisador, que inclusive entrou em contato comigo, falando que achava que não era o caso de ser colocado, e ele citou exatamente esse exemplo que você falou. Poxa, vocês estão parecendo o Eurobarômetro, que tem um grande boom e coloca. Mas isso é normal, isso influencia, da mesma forma que quando a gente tem o astronauta, o Nicolelli sendo citado na época da Copa pelo exoesqueleto, influenciando. Eu acho que tem um outro aspecto relacionado a isso, o quanto que a exposição a algum feito faz com que a população se aproxime desse feito, de tentar entender a importância dele, inclusive. Mas eu não seria tão categórica de dizer assim. Eles gostam muito dos nossos dados, inclusive a RICIT, que é uma rede ibero-americana, a gente tem muito contato com eles. Eles se tornaram uma rede ibero-americana que trabalham só com esses dados pela qualidade e a uniformidade também, o que possibilita uma comparabilidade entre países. Né? O que, na verdade, só para terminar, eu não quero, claro, tomar mais o seu tempo, o que me traz uma questão mais ligada ao meu trabalho, que me interessa muito, que você falou, en passant, e que o professor Ivan também trouxe, é a ciência no sentido genérico, né? Porque muitas vezes eles estão falando da ciência, né, que eles conhecem, e a pesquisa é para isso mesmo, né? E não da ciência brasileira. Né? Assim, eu vi uma apresentação do Yuri sobre os dados e parece que ele diz, tem um dado sobre se a pessoa conhece algum cientista, para indicar o nome de algum cientista, não tem um dado como esse? Assim, as pesquisas que eu faço, quando eu peço para as pessoas indicarem, assim, quem é um cientista que as pessoas, eu faço pesquisa com cientistas brasileiros, né? E eu pergunto para eles, fala aí um cientista que você admira, uma pesquisa que você quer seguir, um tema. Os temas, as pesquisas, revistas científicas que você quer publicar, nunca são brasileiras. Então, assim, existe um desconhecimento da ciência do Brasil, não somente pela população em geral não cientista, mas inclusive dos próprios cientistas em relação a essa ciência. É claro que aí está um elemento também de que você está concorrendo em um campo em que você muitas vezes, né, exclui o seu colega ao lado para indicar um colega que está nos Estados Unidos, porque ele não está concorrendo com você e seu colega ao lado está concorrendo com você. Então, você precisa silenciá-lo, né, silenciá-la mais do que, de alguma forma, lançar a luz sobre isso. Então,
o que eu te trago para você já tecer algumas considerações finais tem a ver com esse desconhecimento que você falou um pouco, se você puder falar um pouco mais, que nós temos em relação à nossa ciência, né? E o quanto que, de alguma forma, esse desconhecimento pode ter também aparecido aí nos dados que vocês apresentam, né? Sim, isso dessa pergunta, são duas, na verdade, que mostram mais claramente esse desconhecimento, mas se você se conhece algum cientista brasileiro e se você conhece alguma instituição brasileira de pesquisa. A brasileira foi aquela que eu comentei, nos assusta muito, em que uma grande maioria diz não conhecer nenhuma, mesmo estando estudando em uma universidade, mas a gente ainda tem um percentual mínimo daqueles que dizem conhecer e citam, porque a gente pede para eles citarem. Você conhece? Sim. Qual? Nós temos o Instituto Butantan, a Fiocruz é a primeira, depois o Instituto Butantan, e aí você também, entre as 10 primeiras, aparecem 3 universidades, USP, Unicamp e o FMG, são as que aparecem. Então, você ainda tem. Agora, se você for perceber, no geral, Fiocruz está na mídia. USP está na mídia. Então, a gente ainda associa muito isso à divulgação. Mesma coisa o cientista brasileiro. Marcos Pontes foi mais citado nessa enquete. E era citado assim, Marcos Pontes, o astronauta, ministro astronauta, o astronauta do presidente. É o que a população está ouvindo, é a relação direta com o que elas fazem. Agora, sim, uma questão que eles colocam, assim, o Luiz Davidovich, da presidente da ABC, uma vez colocou numa reunião, e eu concordo com ele. Qual o problema de se usar ícones? Eu não vejo nenhum problema da gente usar ícones. O Nicoleles foi muito citado na época da Copa pelo exoesqueleto. Qual o problema? Então, vamos divulgar mais os nossos pesquisadores e as nossas instituições e os feitos dela. Você tem toda a razão. Até que ponto o desconhecimento da ciência no Brasil, feita por brasileiros, e aí tem as implicações do porquê que é assim. Uma delas você acabou de citar um exemplo, né? Disputa espacial. Então, assim, até que ponto isso não influencia, por exemplo, que eles indiquem que a nossa ciência está atrasada? Tem todo um contexto de acreditar que a ciência é positiva e eu preciso da ciência, invistam na ciência, mas olha, a ciência brasileira está atrasada. Ou seja, eu acredito na ciência, eu quero a ciência, mas é a que é feita lá fora. Tanto que um dos pesquisadores que toda enquete é citado, e foi citado entre os 5 primeiros de novo, foi o Einstein. É o estereótipo do cientista que ainda está no universo. A gente começou a perceber uma mudança? Percebemos, não é mais só a visão do Einstein, que é o que compõe o cientista. Mas quando eles lembram de um cientista, lembram do Einstein. Então, isso revela sobre o que é ciência para mim, ou seja, sociologia é ciência, história é ciência, filosofia é ciência, não, física, engenharia, está mais no universo, sim. Então, ainda tem essa separação. E a mesma coisa do perfil de quem faz essa ciência. Ou seja, o que vem de fora é melhor do que é feito aqui. Né? Então, esse é isso tem que ser construído mesmo. Isso ainda tem que ser trabalhado na sociedade. O conceito do que é ciência, o conceito do desenvolvimento da ciência, dessa aplicação da ciência, ou seja, da tecnologia, do que isso, o tanto que isso influencia no meu dia a dia, entendeu? Eu tenho mais da ciência influenciando o desenvolvimento tecnológico, eu tenho mais da tecnologia no meu dia a dia do que as grandes descobertas que são divulgadas, feitas por pesquisadores lá de fora. Mas eu acho que tem uma culpa interna, sabe, Fabrício? Eu acho que falta uma responsabilização e um investimento maior, não só de governo, mas da mídia, mais das universidades, mais dos professores, mas dos próprios pesquisadores, em tentarem divulgar mais isso, em tentar chegar próximo a isso. Muito se fala assim, o pesquisador tem que se aproximar da ciência. Tem, da sociedade? Tem sim. Sabe? Não necessariamente virar lá um garoto propaganda, eu não acho que é isso, eu não acho que é isso mesmo. Mas alguém tem que fazer isso, entendeu? Então, que
criem núcleos nas universidades responsáveis para isso, nas instituições, que tenham uma política mais voltada para isso, mas isso tem que ser efetivo. Certo. Isso, recentemente, o ministro da Educação, Weintraub, ele depôs muito, né, contra a nossa percepção, né, porque realmente o ataque à universidade também é um ataque à nossa ciência, aos cientistas, né, e tudo. Quer dizer, isso corrobora o que você está falando. Eu vou passar para o Marcelo fazer o comentário. Ok, Marcelo? Tá ótimo. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Adriana, pela belíssima apresentação de uma pesquisa que é muito cara para a gente, né? Uma pesquisa que a gente dos bastidores conhece muito bem todo o trabalho minucioso que foi feito com diferentes especialistas, e é muito interessante ver como que isso foi apropriado e incorporado por você. Então, eu queria te agradecer pela apresentação. Eu queria fazer só 2 comentários, assim. Eu acompanhei essa pesquisa em 2015, e depois eu tive a oportunidade, fiquei muito grato por essa oportunidade de participar dela também em 2019, e eu acho que algumas coisas me chamaram bastante atenção na época. Eu lembro de junto com o Yuri Kauster-Frank, eu não sei se deu especificamente, acho que com o Yuri, que à medida que a pesquisa foi se desenvolvendo ao longo das décadas, ao longo dos últimos anos, melhor dizendo, a gente foi adquirindo certa maturidade para poder falar algumas coisas que antes a gente não tinha tanta certeza, se a gente sequer podia pensar sobre essas coisas, né? E eu acho que uma das grandes pontos de inflexão da versão de 2019 é que o nosso socioeconômico precisa mudar, né? A nossa abordagem socioeconômica para pensar esses instrumentos de survey, elas têm mostrado que alguns pontos muito importantes. Como que eu poderia citar isso, né? A gente sempre tentou estabelecer o socioeconômico naquelas perspectivas mais clássicas de como se fazer um survey, né? Seja colocando escolaridade, renda e outras questões a mais que são típicas de um socioeconômico numa pesquisa de percepção. Só que os resultados, sejam por regressões, ou seja até mesmo por uma associação estatística, foram mostrando que eles têm muito poder explicativo e muita pouca centralidade, pelo menos sozinhos, para poder explicar uma gama de interpretações que a população fazia sobre a ciência, né? E, na medida que foram incorporando certas inovações no questionário, a gente vai percebendo que os valores políticos e os valores sociais, a percepção social e a percepção política enquanto valor, tinham performance e rendimento melhor para explicar certas coisas, como inclusive as questões aí de controvérsias no campo da ciência, né? Então, uma pergunta que fica no ar ainda era se o mundo mudou, né? E aí tem muita coisa sendo discutida aí sobre guerras culturais, e como que as guerras culturais vão influenciar esse campo de produção de sentido, ou se nós que nunca tínhamos percebido que o nosso modelo de produzir socioeconômico estava, de alguma forma, defasado. E isso tem sido um ponto de questão, eu tenho acompanhado um pouco o debate, tem sido um ponto de questão como fazer um socioeconômico para poder, uma parte socioeconômica para poder apurar uma questão que parece ser muito presente no campo da estratificação social, né, do ponto de vista de como que as pessoas se percebem politicamente, se percebem socialmente. Acreditar que a Terra é plana dizia muito menos sobre a escolaridade da pessoa. Acreditar que a Terra é plana se dizia muito mais a forma como a pessoa empenhava seus valores em sociedade. Então, e isso é uma construção que foi feita ao longo do tempo e que nos permite aperfeiçoar cada vez mais, né, o questionário. Eu queria só chamar a atenção também para outras 2 questões que eu acho super interessantes, é que essa questão crítica da ciência, né, se a população brasileira está desenvolvendo maior criticismo em relação à ciência ou não, é um terreno muito fértil para se pensar uma série de hipóteses, né. Eu lembro que tinham 2 versões, né, Adri, que falavam muito sobre, você comentou isso na sua apresentação, e é uma coisa que me chama muita atenção até hoje, que de um lado, essa crítica era entendida, essa percepção, vamos dizer assim, menos entusiástica e menos eufórica. Eu gosto muito do termo eufórica, porque a gente vê em 2015 um certo euforismo com relação à ciência, né? As taxas são muito altas, quase ninguém percebia malefícios, a resposta era só benefícios, e isso em 2015 foi um outlier, né? Porque se você olhar para séries anteriores, as pessoas, o índice de pessoas que viam alguns malefícios, mesmo que ainda positivas, ainda otimistas, também era alto. Só que em 2015 você tem um comportamento muito distoante, e em 2019 esse número volta a baixar e começa a ter um contingente da população que começa também a ver malefícios, né?
E aí sempre vem aquela questão, a ciência não produz malefício e benefício, né? Quem produz malefício e benefício são as pessoas que estão fazendo a ciência, né? Não é a ciência em si. Mas uma questão muito importante é que, até hoje, isso é uma questão para ser colocada em público mesmo, uma questão para a gente pensar. Seria a população que está mais ciente dos riscos da ciência, e a gente sempre leva em consideração Brumadinho, e levam outras questões que aparecem por aí, que tem muito a ver com o período da aplicação desses questionários. Eu queria até lembrar que esse questionário foi aplicado no começo do ano passado, não foi, Adriano? No máximo, eu acho que foi em fevereiro do ano passado, tinha acabado de acontecer no Brumadinho, e essas operações lógicas que são feitas com os riscos da ciência podem ter também explicação sobre esse tipo de comportamento, pelo menos a nível do survey, né? E a outra questão ser um lado da moeda, né? Que a crítica tinha a ver com risco. E tinha outras pessoas também que estavam debatendo com a gente que viam que não, que essa queda do euforismo da ciência, essa relativização do aspecto positivo da ciência, se dizia a ver com a crise ética que o Brasil estava passando. Crise ética que fazia com que os brasileiros, inclusive, desconfiassem também dos seus vizinhos. Então, se eu desconfio do meu vizinho, eu também desconfio da ciência. Eu também desconfio das instituições. É um certo mal-estar generalizado, né? E isso poderia ser, esse resultado da enquete poderia ser apenas um sintoma desse mal-estar político, social e econômico que o Brasil passa. Então, isso não ficou resolvido. Eu acho que isso é uma questão super interessante para se pensar. E eu queria novamente agradecer bastante a apresentação da Adriana, porque toda vez que você comenta essa pesquisa, me aciona sentimentos muito, muito importantes de como que a gente deveria estar pensando cada vez mais isso atualmente, né? É isso. Obrigado, Marcelo. Adriana, então, vamos caminhando, né, para o final. Eu peço que você aí fale com o comentário do Marcelo e depois a gente encerra. Bom, na verdade, eu acho que o comentário do Marcelo foi super apropriado, assim, a gente discutiu muito isso na época, foi até bom vê-lo trazer isso. A gente até fez um esforço bem grande, né, Marcelo, em tentar suprir um pouco esse incômodo que a gente tinha desde 2015 em relação ao socioeconômico. A gente até buscou ajuda no IPEA, descobrimos coisas interessantes que influenciam nesse desenho do perfil, como se você tem máquina de lavar em casa, gente. Isso é uma coisa de elite. Então, assim, tem coisas bem interessantes que a gente percebeu, mas mais do que nunca, sintetizando, porque eu acho que foi perfeito, Marcelo, nas suas colocações, essa conclusão mesmo que a gente havia tirado de que essa polarização ciência, pró-ciência, anti-ciência, ela não é tão óbvia e ela não é tão facilmente explicada pela condição de renda, pela condição de escolaridade, ou mesmo de idade, não. Tem muita influência mesmo da sua vivência política, da sua vivência moral, do seu comportamento ético. A percepção de riscos que o Marcelo colocou, por exemplo, muitos associam a isso a um pessimismo da ciência, e não é. Na verdade, quando você cruza com outros dados, você mostra muito mais que eles são aqueles que têm mais interesse em ciência, né? Então, ou seja, demonstrar que eu estou preocupado faz parte do meu interesse, inclusive do meu conhecimento sobre a ciência, né? A mesma coisa dessa polarização de religião ou da terra plana, isso não está diretamente relacionado ao conhecimento científico, a terra é plana ou não. Está muito mais as minhas escolhas pessoais, políticas e comportamentais do que qualquer outra coisa. E compreender isso foi uma novidade mesmo, e foi muito bem colocado por você, Marcelo, essa lembrança de que em 2015 a gente não se sentia seguro para comentar sobre isso. É um processo mesmo, é um processo. A gente já trouxe, e olha que foi uma luta, viu? Vamos compartilhar com vocês aqui que não foi fácil inserir esses dados na pesquisa. A gente foi muito criticado, inclusive, por trazer isso. Porque se espera muito mais uma pesquisa, vamos ser honestos às vezes, de senso puro, do que um objeto tão rico de outras pesquisas como esses resultados podem ser. É por isso que a gente busca, inclusive, estamos buscando, inclusive, que a gente consiga disponibilizar o mais rápido possível, e é o motivo também de que a gente gostaria, inclusive, no nosso observatório, que está em construção ainda lá no CGE, mas já está se estabilizando, trazer esses dados da pesquisa de percepção
para incorporar com outras análises, outros indicadores da ciência e da tecnologia. Porque é isso, é o que vocês discutem, é a relação da ciência, da tecnologia e à sociedade. Isso tem que estar no mesmo pacote, né? E é uma forma de a gente aprofundar essas questões que a gente ainda não conseguiu elucidar ainda. Tem tanto tema rico que dá vontade de fazer vários doutorados a partir dela. Né? Vários. Tem muita coisa a ser pesquisada ainda aí dentro. Ótimo. Adriana, muito obrigado. Eu queria fazer só um comentário. Nós temos aqui os dois ex-presidentes da Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e Tecnologias, o professor Ivan, que eu já anunciei, e o professor Guilherme Sá, também entrou recentemente, que mostra também o prestígio aí da pesquisa que vocês fizeram, o prestígio do CGE, né, com as pesquisas que são apresentadas, que é de fundamental importância para que a gente, né, que trabalha com ciência, tecnologia e sociedade, como você falou, venha também discutir um pouco esse ambiente, né, vamos dizer assim, nacional, tanto da percepção da ciência, quanto da relação da ciência com outros sistemas sociais, né? Isso é muito fundamental e a gente espera que a pesquisa tenha cada vez mais financiamento, né, que possa estar aí expandindo, vamos dizer assim, o survey para mais perguntas, para abranger mais gentes, né, para que a gente não perca, vamos dizer assim, o passo em relação a esse tipo de monitoramento, que para a gente é de fundamental importância, lembrando que não é somente importância para a pesquisa, é fundamental para a cidadania, né? Aquilo que a gente conhece como cidadania sociotécnica passa, de alguma forma, pela a compreensão do espaço, né, no qual a ciência e tecnologia está sendo recebida. Né? Se a gente não percebe isso, se a gente não sabe quais são as condições, fica realmente difícil. Por exemplo, quando você faz pressão no Congresso para liberação de orçamento, essa pesquisa é fundamental. Né? Você pode mostrar ali que há um contingente de eleitores, né, que poderiam dar crédito a determinados posicionamentos em função, né, daquele posicionamento estar mais próximo ou não da defesa da ciência. Isso eu colocaria até com um certo otimismo em relação a um país que está tão em depressão, tão pessimista em relação ao futuro. Né? Enfim, queria agradecer a presença de todas e todos, em especial. Travou bem no especial. Agora o que é especial? Chat ao lado, para quem se interessa. Quem é o especial? Fala de novo. Quem que você está agradecendo especial que travou bem na hora? Não, em especial a Adriana Badaró, foi ela que fez nos falar, né? Rapaz, eu acho que não travou. O Quaresma não travou, não. Eu que sou gago, rapaz. Olha, você não, congelou. Fabrício, travou, congelou a tela e congelou. E na hora que você falou em especial, aí ninguém soube quem era. Olha só, rapaz. Começou toda a votação interna aqui para saber quem era. O Meet, eu acho que o Meet tá depondo contra mim aí, né, de alguma forma. Mas, enfim, e semana que vem nós não vamos ter live, né, aqui no Tatá, nós vamos fazer uma reunião de organização interna do grupo, e aí na próxima semana a gente retoma aí as nossas conversas sobre ciência, tecnologia e sociedade. Muito obrigado a todas e a todos, em especial a Adriana Badaró. Gente, eu que agradeço, Fabrício, pelo convite, pela oportunidade, a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês.